Boa tarde, irmãos. Vamos hoje, para o estudo 13, que fala: Deus quer um avivamento espiritual. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus. O Pai, Deus, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, se diz tudo, lhe foi sujeito. Fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Cristo foi submetido a tudo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, Deus, a fim de que Deus seja tudo em todos, a fim que Deus seja, tudo sobre todos nós, Esse pequeno texto se encontra em 1 Coríntios 15, 24 ao 28. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Se encontra em Efésios 5, 25 e 27. Então, como que Deus quer a igreja, a sua noiva, sem ruga, sem culpa e santificada, Porque a palavra de Deus, diz para que sejamos santos, Então Deus é soberano e em tudo sob o seu controle. A Bíblia afirma que em Cristo tudo se subsiste, o que significa que todo o universo está apoiado e funcionando em Jesus Cristo, dentro deste domínio de Deus. Há um plano escatológico, ou seja, Deus criou tudo com um propósito e está dirigindo tudo para este fim. Então Deus tem tudo sob controle, porque há um propósito, para todas as coisas. Tudo acontece com um propósito. Então devemos confiar e não temer, porque nada foge do controle de Deus. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. É apenas permanecer firmes na fé. Dentre as revelações de Deus, temos algumas referentes ao final dos tempos. O texto acima afirma que virá o fim quando Cristo entregar o reino a Deus, Pai. Notem bem que Cristo está construindo um reino. Este propósito nunca poderá ser abalado ou obstruído pelo império do mal. Ao contrário, vidas estão sendo resgatadas deste império e transportadas para o reino de Deus. Portanto, mais a igreja foi efetiva na obra missionária, mais serão libertadas do domínio das trevas. O reino estará sendo completo. O avivamento espiritual fortalecerá a igreja desse propósito divino. Então, se a gente permanecer firmes, constante perante Deus, trabalhando na obra missionária, mais vidas serão alcançadas, mais vidas serão resgatadas, e o trabalho será concluído para a glória de Deus. Outra parte desse processo é que a igreja, que é a manifestação visível do reino, é chamada de noiva de Cristo. Nós, igreja, somos noiva de Cristo. E no segundo texto acima, afirma que o casamento, para o casamento, ela deve estar preparada para aquele dia especial que a Bíblia chama de casamento do Cordeiro. Note alguns detalhes que a noiva de Cristo, precisa ter. É uma noiva amada por Cristo, assim como Cristo amou a igreja. Apesar de nossas falhas, a falha humana, a igreja é amada por Cristo. A graça de Deus é tremenda. Ele sempre dá uma segunda chance, mostrando seu amor e perdão. A Bíblia diz que nada nos separa do amor de Deus, E que Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Então, não podemos vacilar, porque Cristo está conosco, Mais uma vez, Cristo mostrando o seu poder. É uma noiva, e a noiva ela deve ser santificada. Irmãos, devemos deixar os velhos hábitos, Eu preciso, começar em mim,
Nós precisamos deixar os velhos hábitos e nos santificar a cada dia. A cada dia é um processo, a cada dia são novas batalhas, novos processos em nossas vidas. E nós precisamos vencê-los, cada um deles, santos perante Deus, que venhamos trazer alegria aos olhos do Senhor. Humanamente falando, parece difícil, mas nada é impossível para aquele que se humilha, para aquele que pede, para aquele que ora, que jejua, que estuda a palavra de Deus e tenta melhorar a cada dia. Então precisamos procurar esse avivamento. Esse avivamento não é meu, mas é de Deus. Precisamos orar para que Deus aviva em nós, para que o seu poder seja manifesto em nossas vidas, para que Ele seja glorificado e eu diminuída. Porque quem tem que aparecer é Deus e não a mim, não eu. Então a noiva santificada por Cristo entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante da palavra. É uma igreja purificada pelo lavar da água mediante a palavra. A verdadeira igreja de Cristo tem a marca do sangue de Jesus, é justificada, santificada, remida e tem a garantia do perdão da cruz e do Calvário. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A palavra de Deus tem um importante papel nessa purificação. Se eu me arrepender, me humilhar e pedir perdão a Deus, nenhuma condenação há para mim, porque Deus já me perdoou. A sua morte na cruz não foi em vão, foi para a salvação de todos nós, que venhamos nos arrepender e reconhecer que somos pecadores, que precisamos de Cristo. Uma noiva perfeita, no 3, a noiva perfeita, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Olha que lindo, que forte. Eu quero ser essa noiva, purificada, renovada, avivada. Eu quero que a minha vida, seja usada pelo Senhor, para que pessoas possam se achegar a Cristo também pelo meu testemunho, porque Deus habita em mim, porque Deus manifestou a sua glória, perdoando os meus pecados, tendo misericórdia de mim, ser humano comum, mas Deus me amou primeiro, e me justificou. Então, irmãos, vamos tentar, pelo menos tentar, porque o maior sacrifício foi o sacrifício de Cristo, naquele Calvário, na cruz. O seu sangue, Ele pagou com sangue. Então nós precisamos vencer essa batalha do eu todo dia, jogar o eu por terra e deixar que Deus apareça. E notem as características da noiva de Cristo, gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Com certeza, um avivamento espiritual levará a igreja a ter essas qualidades, aperfeiçoando e preparando para aquele grande dia. Deus está mais interessado do que qualquer um de nós, em que a sua igreja esteja repleta da vida de Jesus Cristo para manifestar o seu poder ao mundo, implementando o reino na terra. Participe fielmente e fervorosamente desse plano de Deus. Seja um participante nos planos de Deus. E aqui, irmãos, ainda fala: quem faz o avivamento espiritual é Deus. Nenhuma pessoa ou organização ou grupo produz esse avivamento. Quem faz é Deus. A única coisa que podemos fazer é orar, pedir a Deus que em sua graça e misericórdia envie o seu poder e traga cura para a nossa terra. Além de pedir a Deus, devemos criar condições bíblicas favoráveis para que Deus responda e atue nas vidas e na igreja, E nessa semana vamos ver essas condições que Deus coloca diante de nós. Eu tô meio resfriada, desculpa, irmãos. E a Bíblia de Deus fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Então Deus está pronto a nos ouvir. Então, a começar em mim, eu preciso me arrepender, eu preciso me afastar dos meus velhos hábitos, eu preciso querer mesmo esse avivamento. Eu preciso querer que Deus mude o meu ser e avive o meu ser, Renove as minhas forças, me fortaleça, me dê sabedoria,
Então, tudo que eu pedir a Deus, Ele ouvirá dos céus, né, de acordo com o seu coração. E os motivos de orações, né, será: ore para que cada membro da igreja conheça os propósitos de Deus para este mundo. Peça ao Senhor Jesus que santifique e fortaleça cada membro da sua igreja. Ore para que venha um avivamento espiritual que leve a igreja a cumprir os propósitos de Deus. Então, irmãos, vamos orar para que Deus, né, venha fazer o que Ele realmente quer em nosso meio. Que a vontade dEle prevaleça e não a nossa, para que o propósito de Deus seja feito. Tá ok? Fique com Deus. Me perdoe, né? Me desculpe qualquer coisa, né? Mas estarei orando. Estou desde o começo orando com os irmãos pelo esse avivamento, né? Pela essa mudança no meio da igreja. Nós somos a igreja, nós somos a noiva de Cristo, né? E devemos estar preparados para quando Cristo vier nos buscar. Fiquem com Deus.